Olá, amigos e amigas do OUSE, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Vamos hoje começar aqui mais um desafio no OUSE Saber. Vamos começar mais um desafio aqui relacionado a direito constitucional. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e autor da obra Direitos Fundamentais e sua Dimensão Objetiva. E hoje nós vamos começar a estudar aqui uma temática que para mim é muito cara, que é a temática dos direitos fundamentais. Vamos começar esse novo desafio aqui, estudar essa nova temática, direitos fundamentais, e vamos começar hoje aqui com uma aula sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Nessa aula nós vamos trabalhar esses 12 pontos aqui iniciais a respeito da teoria geral dos direitos fundamentais. Depois, na sequência, vamos ter outra aula sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Em duas aulas, nós vamos trabalhar os principais assuntos a respeito de teoria geral dos direitos fundamentais, para depois começar a estudar os direitos fundamentais em espécie, em outras aulas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver conceitos iniciais, direitos humanos e direitos fundamentais, uma divisão, uma distinção histórica que é sempre, uma distinção conceitual que é sempre muito importante, afirmação histórica dos direitos fundamentais, questões terminológicas, características, teoria dos status de Elinek, gerações, críticas às gerações dos direitos fundamentais, teorias fundamentadoras, a norma específica de direitos fundamentais, classificações importantes e titularidade. 12 pontos hoje, nessa aula sobre teoria geral dos direitos fundamentais, 12 pontos muito importantes para a gente. Então vamos começar aqui com o conceito de direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais? Esse grupo de direitos aí mais importantes dentro do nosso ordenamento jurídico. Direitos fundamentais são os direitos mais básicos do ser humano, essenciais para a garantia de uma vida com dignidade, previstos em uma dada Constituição temporal e territorialmente especificada, distinta das demais normas constitucionais, por gozar de aspectos formais e materiais caracterizadores da sua fundamentalidade. Então vamos ver ponto por ponto disso aqui. O que são esses danados desses direitos fundamentais? São os direitos mais básicos do ser humano. Isso aqui é um ponto importante a respeito dos direitos fundamentais, é o ponto mais básico. Os direitos fundamentais, eles vão ser aquele grupo de direitos, aquele determinado grupo de direitos previstos na Constituição, que são considerados os direitos mais básicos do ser humano. São aqueles direitos essenciais, sem os quais não se pode dizer que o ser humano tem dignidade. Então, se a gente olhar para o ser humano e pensar quais são os direitos mais importantes desse indivíduo, desse ente que é o ser humano, a gente vai chegar à conclusão que são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles direitos basilares, aqueles direitos mais importantes, prioritários, para que o ser humano seja protegido. Eles são essenciais para a garantia de uma vida com dignidade. Isso significa dizer que os direitos fundamentais, eles são um desdobramento da dignidade A gente vai ver isso com mais calma até na próxima aula, as relações entre os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, mas desde já a gente pode afirmar que a dignidade da pessoa humana é a fonte ética dos direitos fundamentais. É o núcleo axiológico da Constituição, de onde vão se desdobrar os direitos fundamentais. Então a dignidade da pessoa humana é como se fosse a fonte de luz de onde vão emanar vários raios. Cada um desses raios, desses feixes de luz, serão direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles são essenciais para formar esse núcleo de proteção do ser humano, que é a sua dignidade. E aí, isso é materialmente, digamos assim, o conteúdo dos direitos fundamentais, os direitos mais básicos que fazem com que um ser humano tenha dignidade. Mas tem alguns aspectos formais do conceito de direitos fundamentais
que é, por exemplo, o fato de eles serem previstos em uma dada Constituição. Os direitos fundamentais, eles estão previstos em constituições. A gente vai ver que isso é fundamental para distinguir os direitos fundamentais de outras categorias, como, por exemplo, os próprios direitos humanos. A gente vai ver na sequência aqui que a distinção de direitos humanos para direitos fundamentais está justamente no ponto de que os direitos fundamentais são previstos na Constituição, enquanto que os direitos humanos estão previstos em tratados internacionais de direitos humanos. Já já a gente vai ver isso com mais calma. Mas esse aspecto aqui é fundamental. É direito fundamental o que está previsto dentro de uma Constituição. A gente vai ver aqui no passar das aulas que existem até algumas discussões sobre isso. Se podem existir direitos fundamentais outros que não aqueles que estão na Constituição, ou seja, se podem ter direitos fundamentais na legislação infraconstitucional, por exemplo. A gente vai ver isso quando a gente for estudar a chamada cláusula de abertura que existe no parágrafo 1º do artigo 5º. Tem uma série de discussões sobre isso que a gente vai ver mais adiante. Mas, por enquanto, a gente pode deixar isso claro, que o fato de estar na Constituição é que faz com que sejam direitos fundamentais. Então, se são direitos que tratam dos aspectos mais básicos do ser humano, vida, saúde, educação, integridade física, intimidade, vida privada, se são esses direitos mais basilares e estão previstos no texto da Constituição, serão direitos fundamentais. E aí, isso deixa claro, o fato de estar numa Constituição significa que são direitos temporal e territorialmente definidos. Temporal porque, enquanto aquela Constituição estiver em vigor, aqueles serão os direitos fundamentais daquele povo. E vigendo dentro do território que aquela Constituição regula. Isso é importante para a gente entender o seguinte: o Brasil já teve 8 constituições. Cada constituição dessa trouxe o seu rol específico de direitos fundamentais. E desde a primeira Constituição, desde a Constituição Imperial, a gente tem rol de direitos fundamentais nas nossas cartas constitucionais. Mas cada Constituição trouxe o seu rol específico de direitos fundamentais. Isso fez com que cada Constituição dessa, enquanto vigesse, aqueles direitos fundamentais seriam temporalmente definidos como os direitos fundamentais do povo brasileiro e dentro do território brasileiro. Então, os direitos fundamentais, eles vão ter essa marca de conexão com as constituições. Eles vão valer, aquele determinado rol de direitos, vão valer enquanto a Constituição estiver em vigência, e dentro do território do Estado em que aquela Constituição exerce a sua força normativa. Então, os direitos fundamentais, eles vão ser temporal e territorialmente demarcados. Isso é importante para que a gente entenda que cada Estado vai ter uma lógica, vai ter uma dogmática própria dos direitos fundamentais. A Alemanha vai ter um catálogo de direitos fundamentais próprios. O Brasil vai ter o seu próprio catálogo. A Espanha, Portugal, cada Estado tem seu próprio catálogo de direitos fundamentais. É óbvio que alguns vão ser comuns. Vai ter direito à vida, muito provavelmente previsto em cada Constituição desses Estados. Mas o fato de terem a marca da constitucionalidade define aspectos dogmáticos próprios. Direitos fundamentais podem ser aplicados entre particulares ou não? A gente vai ter que responder isso olhando para a Constituição de cada Estado. Não existe uma teoria geral universal dos direitos fundamentais. Isso é muito interessante. Quando a gente pega, por exemplo, a Teoria dos Direitos Fundamentais do Robert Alexy, que é um autor alemão, ele começa já nas primeiras páginas do livro dizendo, olha, essa é uma teoria dos direitos fundamentais da Lei Fundamental de Bonn da Alemanha de 1949. O que ele está querendo dizer? Que cada Estado, com o seu próprio catálogo normativo, vai ter uma própria teoria dos direitos fundamentais. Às vezes, a doutrina, a literatura, importa coisas da doutrina estrangeira sem fazer essa filtragem, sem passar pelo filtro da nossa dogmática específica da Constituição. Então, aqui, nesse curso, aqui no nosso estudo de direitos fundamentais, a gente vai ver isso sobre a lógica da dogmática brasileira.
da Constituição brasileira. A nossa teoria geral dos direitos fundamentais trabalhada aqui é a lógica da teoria dos direitos fundamentais da Constituição brasileira de 1988. Obviamente, isso não significa que a gente não se vale da doutrina estrangeira, a gente vai falar bastante da doutrina estrangeira, mas sempre passando pelo filtro da Constituição, sempre analisando com base no que os autores brasileiros também falam a respeito disso, sob uma luz normativa da Constituição de 88. Tá bom? Isso é muito importante. Então, são direitos previstos no andar da Constituição, temporal e territorialmente especificada, distinta das demais normas constitucionais. Isso é importante porque os direitos fundamentais são os direitos mais básicos do indivíduo, que estão dentro da Constituição, mas se distingue das demais normas constitucionais por gozar de aspectos formais e materiais caracterizadores de sua fundamentalidade. A doutrina, em geral, e isso é bem pacífico, seja na Alemanha, seja em Portugal, seja no Brasil, e aí eu cito na Alemanha o Alexis, cito em Portugal o Canotilho e cito no Brasil o Ingo Sarli, por exemplo, grande autor dos direitos fundamentais. Eles vão dizer claramente que os direitos fundamentais eles vão ser caracterizados por aspectos formais e materiais caracterizadores da sua fundamentalidade. O que vai distinguir os direitos fundamentais das demais normas constitucionais é justamente o fato de eles serem fundamentais. E essa fundamentalidade, ela vai ter um aspecto formal e um aspecto material. Vamos entender o que é essa fundamentalidade formal e material. Fundamentalidade material. A fundamentalidade material decorre do especial conteúdo. Quando a gente fala em matéria constitucional, a gente normalmente está falando do conteúdo das normas, do que essas normas tratam. Então, a fundamentalidade material é uma fundamentalidade de conteúdo. O que essas normas tratam? Aqui, quando a gente dá aula no OUSE de teoria da Constituição, a gente fala muito Constituição em sentido formal, Constituição em sentido material. Constituição em sentido formal, Constituição em sentido material. Ou seja, conteúdo de Constituição e forma de Constituição. Fundamentalidade material segue a mesma lógica. Fundamentalidade material decorre do especial conteúdo das normas de direitos fundamentais, relacionado com a proteção de direitos individuais, sociais, difusos, enquanto matéria inerente à estrutura do Estado e da sociedade. Quando a gente estuda a própria teoria da Constituição, a gente vê que a Constituição surge ou ressurge no cenário global na Idade Moderna, com as revoluções liberais, com as revoluções burguesas, e a Constituição ela surge com dois objetivos: limitar o poder do Estado e garantir os direitos mais básicos do indivíduo. Então, a fundamentalidade material está justamente no fato de proteger direitos da pessoa, esses direitos mais básicos, limitando esse poder do Estado. Esse é o aspecto que vai distinguir os direitos fundamentais de qualquer outros direitos constitucionais. Eles limitam o poder do Estado, eles impedem que o Estado vá para cima do cidadão, violando seus aspectos mais básicos, sua proteção mais essencial. Essa fundamentalidade material, ela está prevista no nosso conceito de direitos fundamentais, justamente quando diz que são os direitos mais básicos do ser humano, necessários à sua vida com dignidade. Ou seja, esse é o conteúdo dos direitos fundamentais. A proteção dos aspectos mais básicos do ser humano, garantindo a sua vida com dignidade. Então, essa é a fundamentalidade material. E a fundamentalidade formal implica em esses direitos possuírem uma estrutura constitucional. Ou seja,
eles estão previstos no texto da Constituição, o que os coloca numa posição de prevalência em relação às demais normas. É a chamada superlegalidade que a Constituição confere às normas que nela estão previstas. Dentro daquela pirâmide kelseniana, né, a famosa pirâmide de Kelsen que representa o ordenamento jurídico, dentro daquela famosa pirâmide kelseniana, que representa o ordenamento jurídico, a Constituição tem uma posição de supremacia em relação às demais normas, leis, decretos, etc. A Constituição Federal tem essa posição de supremacia. Isso garante uma superlegalidade, ele tem uma força normativa diferenciada. E como os direitos fundamentais eles estão dentro do texto da Constituição, eles vão ter essa força superior em relação ao restante do ordenamento. Mas tem mais. Ela tem uma posição de prevalência em relação às normas legais consagradoras de direito, bem como dentro do próprio ambiente constitucional possui uma especial proteção normativa, como no caso brasileiro, a vedação da revogação por meio da emenda constitucional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os direitos fundamentais, por cuidarem das normas mais básicas de proteção do ser humano, por eles terem essa fundamentalidade material que faz com que eles protejam o que há de mais essencial do ser humano, muitas vezes a própria Constituição protege formalmente esses direitos fundamentais de uma forma diferenciada em relação às próprias normas constitucionais. No caso brasileiro, essa superlegalidade, esse papel destacado dentro das próprias normas constitucionais, fica claro quando, no artigo 60, parágrafo 4º, nos limites materiais ao poder de reforma da Constituição, o constituinte originário trouxe a impossibilidade de emendas à Constituição tendentes a abolir direitos fundamentais. A gente vai até estudar esse ponto aí na próxima aula. É um ponto super divergente, que é a questão de se são só os direitos individuais ou se são todos os direitos fundamentais que estão protegidos, porque o texto da Constituição fala expressamente em direitos individuais e coletivos, que seriam impassíveis, não seriam passíveis de emenda à Constituição tendente a abolir. Mas a gente vai ver que existe uma discussão a respeito disso. A doutrina, de uma forma geral, a literatura, de uma forma geral, fala que são todos os direitos fundamentais. Ou seja, dentro da própria Constituição tem um aspecto diferenciado, que é o quê? O da impossibilidade de ter emendas tendentes a abolir esses direitos. Então, dentro das próprias normas constitucionais, eles se diferem porque muitas normas constitucionais podem ser abolidas, podem ser retiradas do texto da Constituição por meio de emenda, mas os direitos fundamentais eles não poderiam. Formalmente, eles teriam esse aspecto de fundamentalidade diferenciada. Então, os direitos fundamentais, eles são diferentes de todas as outras normas, porque eles têm uma fundamentalidade material, eles protegem um aspecto muito particular, muito específico do ser humano, e são aspectos fundamentais para a vida com dignidade, e eles formalmente, dentro da nossa estrutura normativa, dentro da estrutura do sistema constitucional brasileiro, eles têm uma força superior às demais leis, as leis em geral. Então as leis devem respeitar os direitos fundamentais, serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então eles se impõem sobre as demais leis, mas as normas constitucionais de uma forma geral fazem isso. Mas além disso, eles se impõem sobre as próprias normas constitucionais. Por quê? Porque ele tem uma proteção especial dada pelo constituinte originário, que é a da impossibilidade de emendas tendentes a abolir direitos fundamentais, o que faz com que eles tenham uma força normativa diferenciada dentro da própria Constituição Federal. É por isso que, por exemplo, eles se enquadram dentro do conceito de preceito fundamental
para fins da DPF, do paradigma de controle da DPF. Então, são coisas que vão se agregando. Então, o que faz os direitos fundamentais diferentes de todos os outros direitos é o fato deles terem fundamentalidade material e fundamentalidade formal. E isso é dito, como eu disse, tanto na dogmática da Alemanha, Lexie fala isso, quanto na dogmática portuguesa, por exemplo, Canotilli fala isso, quanto na dogmática brasileira. Isso aqui a gente vê que é totalmente compatível com a própria Constituição brasileira, quando a gente cita aqui o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, que traz os limites materiais ao poder de emenda à Constituição. Então, o que é um direito fundamental? Direito fundamental, os direitos fundamentais são justamente esses direitos mais básicos do ser humano, essenciais para a garantia de uma vida com dignidade, previstos em uma dada Constituição temporal e territorialmente especificada e marcados pela sua fundamentalidade material e fundamentalidade formal. Esse é o conceito de direitos fundamentais. É a partir daqui que a gente vai buscar compreender os direitos fundamentais de uma forma geral. São os direitos mais básicos do cidadão: vida, integridade, saúde, privacidade, informação, expressão, seguridade social, todos esses direitos mais básicos do ser humano que são necessários à sua vida com dignidade, que estão previstos no texto da Constituição. Pessoal, para a gente compreender uma série de debates que existem a respeito dos direitos fundamentais, a gente tem que distinguir de cara direitos humanos de direitos fundamentais. É uma distinção muito comum, na própria graduação se vê isso com calma. Vamos só relembrar isso aqui, que é para quem eventualmente esteja esquecendo, não esteja lembrando dessa discussão mais básica, possa se agregar ao nosso grupo aqui e avançarmos todos juntos. Qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Segundo André de Carvalho Ramos, que é um autor dos direitos humanos, mas que faz essa distinção do mesmo modo que os autores dos direitos fundamentais fazem. Segundo André de Carvalho Ramos, a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais passa pela compreensão dos conceitos de locus de normatividade e locus de exigibilidade. São dois critérios que, de uma forma geral, a literatura busca apresentar para diferenciar direitos humanos de direitos fundamentais. Então, locus de normatividade e locus de exigibilidade. O que é locus de normatividade? É o local de normatividade, ou seja, onde o direito está positivado. Por quê? De uma forma geral, o que a grande maioria da literatura fala é que os direitos humanos estão nos tratados internacionais de direitos humanos. Enquanto os direitos fundamentais, como eu falei há pouco aqui, estão previstos nas constituições de cada país. Felipe, você começou a falar os critérios de distinção entre direitos humanos e de direitos fundamentais. Mas por que isso é uma discussão relevante? Porque, pessoal, os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles têm uma origem comum. Eles vão nascendo misturados dentro do mesmo contexto histórico. Essa distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais é uma distinção técnica dessa fase contemporânea que a gente vive do direito, que é uma fase mais baseada nos fatores normativos. A gente viveu o positivismo, viu os contributos que o positivismo trouxe para o direito, sem esquecer as críticas, mas ele trouxe várias contribuições como uma forma mais lógica de aplicação do direito, e a partir desse positivismo se viu que normativamente existem diferenças. Mas do ponto de vista do conteúdo, dos aspectos materiais, tem muita coisa em comum entre direitos humanos e direitos fundamentais. No conceito geral de direitos humanos e de direitos fundamentais, os dois vão começar dizendo a mesma coisa. São os direitos mais básicos do ser humano. Tanto direitos humanos está preocupado com os aspectos mais básicos do ser humano, como os direitos fundamentais estão preocupados com os aspectos mais básicos do ser humano.
do ponto de vista material, do conteúdo em si, do que eles buscam proteger, eles têm a mesma finalidade, eles buscam proteger os aspectos mais básicos do ser humano. Felipe, então eu posso dizer que, do ponto de vista da fundamentalidade material do conteúdo, eles são rigorosamente iguais? Não necessariamente. Por quê? Porque os dois têm a mesma finalidade. Os dois buscam proteger os aspectos mais básicos do ser humano. Mas como os direitos humanos, eles têm o locus de normatividade nos tratados internacionais e os direitos fundamentais têm um locus de normatividade nas constituições de cada país, quando essas normas vão ser detalhadas, seja nos tratados, seja nas constituições, esse detalhamento pode fazer com que materialmente cada direito especificamente considerado tenha distinções. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Tratado de Direitos Humanos do âmbito americano que vai trazer os direitos civis e políticos. Quando ele trata do direito à vida, ele vai falar da pena de morte. E como no âmbito do direito internacional se tem que conviver com vários ordenamentos diferentes, tem que se deixar um pouco mais aberto as coisas. Então, por exemplo, quando se fala do direito à vida, se trata da pena de morte, a pena de morte dentro do texto original do Pacto de São José, ele é mais permissivo. Ele diz que os estados que não tiverem abolido a pena de morte vão poder continuar tendo. Na verdade, ele fala que os estados que já tiverem abolidos não podem restabelecer a pena de morte, e nos estados que têm, pode continuar, desde que seja apenas para crimes graves, não venha a apenar crimes políticos ou crimes conexos a crimes políticos, seja garantido indulto, comutação de pena e sentença transitada em julgado, não possa ser aplicado para pessoas idosas, para menores de 18 anos, nem para mulheres grávidas. Ou seja, ele cria algumas condicionantes, mas continua permitindo a pena de morte. Quando a gente olha, por exemplo, para o direito à vida e a vedação à pena de morte no Brasil, diz que só pode pena de morte no Brasil em uma única situação. Quando for em caso de guerra declarada. E aí vem o Código de Processo Penal Militar e vai dizer que é no caso de traição em momento de guerra declarada. Ou seja, uma hipótese muito, muito mais restrita do que o Pacto de São José da Costa Rica. O que isso nos leva a concluir? Que, materialmente, quando a gente analisa detidamente cada norma em si, ainda assim vão ter diferenças do ponto de vista material. Mas direitos humanos e direitos fundamentais, eles vão muitas vezes se confundir nesse aspecto teleológico mais geral, numa análise mais geral, sem descer a miúde em cada norma especificamente considerada, a finalidade dos dois é comum, que é buscar a proteção das normas mais básicas entre o ser humano. Então, do ponto de vista da finalidade material, do que buscam essas normas, eles são comuns, porque eles buscam a proteção dos aspectos mais básicos do ser humano. Mas eles vão ter uma distinção relevante, que é o quê? O local de normatividade. O locus de normatividade desses direitos vai ser diferente. Os direitos humanos são aqueles previstos em tratados internacionais, enquanto que os direitos fundamentais são protegidos pela Constituição de cada país. Cada país vai ter um catálogo específico de direitos fundamentais, enquanto que os direitos humanos serão adotados por um agrupamento de nações, aquelas que são signatárias do Tratado Internacional. Então, a principal distinção é no aspecto formal. Qual é o aspecto formal? Onde estão positivadas essas normas? Direitos humanos em tratados internacionais, direitos fundamentais na Constituição de cada país. A questão é que essa distinção formal vai trazer distinções materiais quando a gente analisa os direitos em si. Agora, do ponto de vista da teleologia de cada direito, eles são materialmente semelhantes. Quando se olha a finalidade de cada um, tanto direitos humanos quanto direitos fundamentais querem a proteção dos aspectos mais gerais
mais básicos do ser humano. Um outro critério que de vez em quando aparece é o critério do locus de exigibilidade, como fala o André de Carvalho Ramos, locus de exigibilidade. Mas aqui a gente já bota o alerta, que é para ninguém se confundir. Esse é um critério falho. O que é locus de exigibilidade? É onde o direito poderá ser exigido. Ou seja, em qual território eu posso pleitear aquele direito que me foi conferido? Onde eu posso pleitear? Esse critério existe porque alguns autores vão dizer, por esse critério os direitos humanos foram estabelecidos para serem protegidos no plano internacional. Ou seja, a lógica é uma lógica linear. Se direitos humanos estão nos tratados internacionais, é para as pessoas buscarem a invocação deles quando estiverem nos tribunais internacionais, quando estiverem atuando no plano internacional. Enquanto os direitos fundamentais seriam exigíveis no ordenamento interno. Esse critério ele é falho, por quê? Porque ele está errado no que tange aos direitos humanos. Os direitos humanos eles não são exigíveis apenas no âmbito internacional. Basta você lembrar que os tratados internacionais eles passam por um processo de incorporação ao nosso ordenamento. Então, tem toda uma lógica de incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro. Quando esses tratados são incorporados, eles fazem parte do nosso ordenamento. Então, as pessoas podem sim exigir normas dos tratados internacionais de direitos humanos dentro do território dos estados. Então, essa afirmação de que os direitos humanos foram estabelecidos no plano internacional é uma afirmação equivocada. Essa que é estabelecidos não é equivocado, perdão. Que eles são exigíveis no plano internacional, isso sim é equivocado. Eles, de fato, são estabelecidos no plano internacional, mas eles podem ser exigidos tanto no plano internacional quanto no plano nacional. Basta pensar, por exemplo, nas chamadas audiências de custódia ou audiência de apresentação. Aqueles que são pegos cometendo crime em flagrante têm que ser apresentados com máxima brevidade à autoridade judiciária, para ver se não houve tortura ali. Isso não tem previsão numa lei brasileira. Isso tem previsão no Pacto de São José da Costa Rica, no Tratado Internacional de Direitos Humanos, Civis e Políticos das Américas, que foi incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro, tem status de norma infraconstitucional e sobrelegal, então tem previsão dentro do ordenamento jurídico brasileiro e foi detalhado por uma resolução do CNJ, que fala que esse breve tempo é de 24 horas. Então, é uma norma que, do ponto de vista da estrutura legislativa, tem previsão no tratado. Não tem nenhuma lei que estabeleça isso. Tem até um projeto legislativo buscando alterar o Código de Processo Penal, mas ainda não aprovado. Então, isso aí é uma utilização de um direito humano, um direito que está previsto num tratado internacional, no âmbito interno. Isso mostra que os direitos humanos podem sim ser exigíveis nos âmbitos territoriais de cada país. Então, faz com que o critério do locus de exigibilidade seja falho. O Brasil sendo signatário, os direitos humanos decorrentes de tratado internacional são exigíveis no ordenamento jurídico. O Brasil sendo signatário de um tratado internacional onde tem previsão dos direitos humanos, ele faz com que os cidadãos brasileiros possam exigir isso dentro do seu território. Assim, o locus de exigibilidade não se constitui como um critério adequado para a diferenciação pretendida. Então, é muito importante. Existem dois critérios normalmente trabalhados pela literatura, o locus de normatividade e o locus de exigibilidade, mas o locus de exigibilidade é falho. Isso faz com que o critério de distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais seja eminentemente formal. Qual é? O locus de normatividade, onde esses direitos estão previstos. Direitos humanos estão previstos em tratados internacionais, enquanto direitos fundamentais estão previstos na Constituição de cada Estado. Agora é importante dizer que tem alguns autores que não fazem distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Tem autores que tratam indistintamente.
dizem que é apenas uma questão formal, passam por cima disso e vão adiante. Mas a gente vai ver que isso não é o que prevalece na literatura. A literatura especializada, principalmente no âmbito dos direitos fundamentais, que é o que a gente está estudando aqui, faz uma diferença, por conta desse locus de normatividade, que faz com que formalmente a estrutura dos direitos fundamentais seja diferente da estrutura dos direitos humanos, e porque a gente viu que esse locus de normatividade traz um desdobramento material, faz com que o conteúdo desses direitos seja trabalhado de forma diferente na Constituição e nos tratados internacionais. Isso nos leva a uma dogmática totalmente diferente de aplicação de um ou de outro, bem como até mesmo tenhamos que buscar critérios de resolução de eventuais conflitos que existam entre esses dois pontos. Tá ok, galera? Galera, dito isso, a gente encerra esse primeiro bloco e volta já no segundo bloco com mais direitos fundamentais para vocês.